Boa noite, irmãs. Mais uma vez estamos aqui para estarmos falando com as irmãs. E eu quero pedir às irmãs que coloquem seus pedidos de oração. Se você não está no grupo, coloca aí no comentário que a gente vai incluir vocês no grupo. E o nosso texto de hoje vai estar baseado em Deuteronômio 6, de 1 até o 22. Então as irmãs leiam esse texto e depois as irmãs também podem fazer seu comentário, se gostou, se não gostou. E enquanto as irmãs procuram, nós vamos ouvir uma canção. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. É um prazer mais uma vez estar falando com as irmãs. Espero que as irmãs estejam bem. E hoje nós vamos estudar, irmã, se vale a pena preservar os nossos valores espirituais e morais. Nosso estudo de hoje está baseado em Deuteronômio 6 em diante. E apesar que o pastor já falou sobre esse versículo, esse texto, mas nós vamos passar uma outra sobre valores espirituais, o que é que tem ali para nós. Mas nós vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo, que Ele possa fazer, assim como Ele trabalhou no meu coração, trabalhar no coração das irmãs. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado a Deus, porque nós podemos, através de um mecanismo, uma internet, nós podemos comunicar uns com os outros. Quero te agradecer pela vida das irmãs, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas e as suas famílias.
Fala aos nossos corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmã, nós vamos falar um pouquinho sobre um estudo da revista Visão Missionária de 1981. Então faz bastante tempo, mas a palavra de Deus ela é atual, ela não muda. Então a gente tem sempre que aprender. E eu gosto de guardar minhas revistas porque sempre tem um estudo daquilo que a gente precisa ouvir, que já até ouviu, mas passa da nossa mente, a gente esquece alguns detalhes. Então nós vamos preservar o quê? É a família, nós vamos preservar a natureza, também nós vamos falar sobre isso. Então eu quero convidar as irmãs para abrir as suas Bíblias em Deuteronômio 6 e em diante, mas nós vamos ler todos não. As irmãs então guardam aí para depois nós vamos ler esse texto, né? Você procura na sua Bíblia que eu vou dar um tempinho, que nós vamos ter outros textos também para nós podermos ler. Então, irmã, nós quero falar para as irmãs nessa noite sobre preservar os valores morais e espirituais. Nós percebemos que de acordo com os anos vão passando, as coisas vão mudando também até dentro das nossas igrejas. Nós precisamos fazer aquilo que Moisés mandou fazer. Lá deu aquelas instruções para aquele povo de como obedecer o Senhor. Como é que eu obedeço ao Senhor? Como é que eu posso manter os valores morais obedecendo a Deus? É fácil seguir todos os mandamentos? Não, não é fácil, mas não é impossível também. Né? Deus sempre está conosco para que nós desejamos deixar Deus agir na nossa vida para nós podermos preservar esses valores morais. Então nós vamos ler Deuteronômio 6, 1 a 6, 3 apenas agora, mas as irmãs podem guardar aí para ler todo o texto depois, né? O 6 de 1 a 19, mas eu vou ler o 3 que diz assim, olha... povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica de onde vão viver. No 2 diz assim, temos Senhor nosso Deus, vocês, seus filhos e os seus netos, e cumpram todos os mandamentos da lei que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Aqui está uma lei que Moisés está mandando para aquele povo de obedecer a Deus, de como obedecer a Deus. E ele diz que se nós obedecermos a Deus, como lhe diz o texto, né, nós vamos ter muitas coisas boas. Nós vamos ter riqueza. A riqueza que a Bíblia fala, irmão, não é nós sermos ricos abundantemente, de querer tudo, ter tudo. Mas é rico desde que você tenha o que comer, o que vestir. Não vai faltar. Não vai faltar trabalho, não vai faltar alegria, não vai faltar coisas boas. Esse mandamento dele, também ele tem que valer para nossas igrejas, porque nós somos a igreja. Nós temos que começarmos a fazer entender dentro da nossa casa o que Deus quer. Temer a Deus. O que significa temer a Deus? Temor é ter medo mesmo de Deus, mas não é só o medo de Deus. Nós temos que ver que nós temos que obedecer a Deus, nós temos que amar a Deus, nós temos que servi-lo de uma maneira que o agrade. E esses valores, eles estão se perdendo principalmente com a juventude. De alguns anos para cá, a questão de roupa, nós temos preocupação. E quando nós falamos com os jovens na questão da roupa, eles dizem para nós assim, nada a ver. Todo mundo faz, mas o cristão não. O cristão é diferente, ele tem que se manter diferente. A nossa maneira de falar, como é que eu me porto com os meus vizinhos? Como é que eu estou me portando com a sociedade, onde eu compro, aonde eu tenho os meus negócios, né? Eu estou me comunicando, eu estou sendo honesto. Como é que tem sido a minha comunicação com a minha família? Quando eu estou falando é para mim também, mas eu também tenho família, né? Então, como é que tem sido a comunicação entre marido e mulher dentro de um casamento? Hoje nós temos pessoas casando, nós temos pessoas que passaram por 3, 4 casamentos. E isso não é preservar os valores morais. Deus fez homem e mulher
e fez macho e fêmea. Ele diz que o homem e a mulher sai da casa dos pais e vai viver a sua vida, mas dentro dos padrões divinos, dentro daquilo que Deus nos ensinou. Então nós temos que, ele diz assim, ó, temos Senhor nosso Deus, vocês e seus filhos e os seus netos. Foi a primeira lei que Moisés mandou ali, a cumprir. Os nossos netos, eu tenho que ensinar os meus netos os valores espirituais, os valores morais do ser humano, né? Esse século que nós estamos vivendo é um século que está sendo muito cristãos que não têm compromisso com Deus. Nós temos que ter o nosso compromisso com o que eu vou fazer. Deus vai estar presente, Deus vai estar ali naquele momento, né? É um apelo também para os nossos dias que nós estamos vivendo. Temor a Deus não quer dizer simplesmente, como eu já falei, é ter medo, é respeitar a Deus também, né? Deus vai se agradar disso aqui, eu tenho que obedecer, eu tenho que considerar todos os conceitos que Deus deixou para nós. Ele disse para Abraão olhar para o céu e que tudo aquilo, ele podia contar as estrelas? Eu não podia, e assim seria então a descendência dele, porque ele era fiel ao Senhor e começou sua descendência, né? E ele não tinha filho nenhum. Pensou Deus chegar a dizer para nós, olha, Irineia, você vai ter um filho. Eu estou aqui com mais de 70 anos, né? Então você pode até desacreditar, mas ele confiou no Senhor. Ele ficou assim perplexo, né? Como Sara também. Mas Deus foi fiel, e através dessa bênção ele disse assim, você ser uma bênção, falou para ele. Então fala para mim também, Irineia, seja uma bênção onde você for, onde você estiver. Nós temos que nos preocupar, será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? A minha família, ela está agradando a Deus? Os meus netos estão agradando a Deus no namoro? Como eles têm se portado com o namoro? Você tem falado para o seu filho, para a sua filha, como os padrões de um namoro, de um casamento, de um lar cristão? Salomão, ele disse assim, ó, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Está lá em Provérbios 1. Então, dessa forma, para você ser sábio, você tem que temer a Deus. O que ele pediu? Só sabedoria. É verdade que mais tarde ele acabou se envolvendo com várias mulheres que desagradou a Deus, mas ele foi temente a Deus. Então ele deixa esse recado para nós, né? E tudo, lá no texto de Deuteronômio, ele diz assim, tudo vai correr bem. Mas para correr bem, eu tenho que ter temor a Deus, eu tenho que obedecer a meu Deus, eu tenho que fazer aquilo que Ele mandou. Nós vamos ver o Salmo 128, que também nos dá ali umas instruções, né? Sobre Salmo 128, aqui. Eu já deixei tudo marcadinho para não ficar. Diz assim, ó, e viva, feliz é aquele que teme o Senhor, e viva de acordo com a sua vontade. Tem aqui tem uns mais aqui. Tem condição para você ser feliz, você tem que temer a Deus. Para você viver de acordo com a vontade de Deus, você tem que temer a Deus. Aí ele ainda diz assim, ó, se você for assim, ganhará o suficiente para ser feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira de uva, uma parreira que dá muitas uvas, e em volta da mesa os seus filhos serão envolvidos como oliveiras novas. Quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. Então existem condições para nós termos as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Ser feliz, ganhar bem, ter uma vida digna diante de Deus. Os nossos filhos serão como olivas, né? Porque eu nunca vi um pé de oliveira, mas ela deve carregar bastante, né? Deve estar sempre cheia de frutos, né? E ainda fala que a sua esposa também, a sua mulher, ela será como uma oliveira, que ela vai ter muitos filhos, né? Hoje ninguém mais quer ter mais de um ou dois filhos, mas a Bíblia diz
que os nossos filhos serão como oliveiras. Mas para isso, irmão, para esse texto tocar no meu coração, no coração das irmãs, nós precisamos preservar os valores morais e espirituais. A nossa família tem que ver no temor do Senhor. Agora nós vamos ver os mandamentos do Senhor, né, nesse texto de Deuteronômio que nós lemos. Ele mandou assim: portanto, obedeçam esses mandamentos. Estava dizendo para o povo de Israel, mas está dizendo para nós também. Foi um texto que Moisés falou, deu a direção ao povo, que Deus estava dizendo que eles tinham que ter temor a Deus. Então ele estava ouvindo, acabando de ouvir da boca de Moisés aquilo que Deus havia mandado. Ele estava citando para eles os 10 mandamentos, né? Então, esse está lá no capítulo 20. Em Deuteronômio tem também, mas eu não me guardei agora na memória, que também tem repetição dos 10 mandamentos, né? Então, esse cumprimento na nossa vida, na sociedade, na família, na igreja, ele tem que se cumprir. Não importa que as pessoas olhem para nós e nos taxam de querer ser melhor do que o outro. Nós não somos melhores, nós somos um povo separado que serve a Deus e que nós devemos ser obedientes a esses mandamentos. Depois as irmãs lêem Deuteronômio até o verso 25, 27, depois Deuteronômio 8, 22, tem vários textos aqui que vai nos ensinar desse mandamento, dessas promessas divinas. Deus nos manda ser feliz, né? Sermos prósperos. Ser próspero não significa ser rico. Você tem o que comer, beber, você tem sua família, nada lhe falta materialmente nem espiritualmente, então você é próspero, você é feliz. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos deixado de receber essas bênçãos, de privar as nossas famílias de receber essas bênçãos. E nós somos culpados de tudo isso, ser obediente a Deus, de não fazer a vontade do mundo, mas a vontade de Deus na nossa vida. O que é ser feliz? Lá em Ourinhos teve um casal que eles namoraram por 3 anos. Casaram-se e 6 meses depois eles me procuraram que iam separar. E eu perguntei a ele: qual o motivo que você quer separar? Porque eu quero ser feliz. Eu falei: a Bíblia diz que o homem tem que ser feliz. Eu falei: mas você já não procurou a sua felicidade? Quando você casou, você não disse lá diante, você fez um casamento diante do pastor e disse que diante da tristeza, da alegria, da morte, que era para sempre, você citou lá, dizendo para ela que você queria que ela fosse a sua esposa para o resto da sua vida. Você queria viver e morrer juntamente com ela, envelhecer junto. O que aconteceu agora? Você sai desse casamento, aí o defeito que ela tem, a outra não tem, mas tem outro defeito. E você então nunca vai ser feliz. É colocar diante de Deus o seu casamento. Aí depois o pastor trabalhou com eles também. Aí não se separaram. Ele viu que o problema era ele, não era a esposa. Então, felicidade, irmãs, ser feliz é obedecer ao nosso Deus, é cuidar. E outra coisa que muita gente faz é pegar os filhos e entregar na escola dominical e para o pastor. Pastor, esse aqui me dá muito trabalho, agora o problema é seu. O problema é meu como mãe e do marido como pai. A igreja, ela não foi feita para educar filhos. Ela é para educar espiritualmente, mas os pais, esse papel não é da igreja. O papel é nosso, de cuidar dos nossos filhos e dizer assim: pastor, eu já não sei mais como fazer, o senhor se vira. Não é filho do pastor, não é filho da professora da IBD. Ele é teu filho, ele é tua filha. Então é com você, é com vocês que têm que cuidar, que o mandamento que der para os pais, né? E filhos, seja obediente aos vossos pais, né? E também fala para os pais não irá os filhos ser espancadores, cuidar bem da sua família, né? Então, vocês vão ver isso lá no verso 5. A recompensa está lá em Apocalipse 22, 14, que diz assim: olha, bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, vale a pena preservar os direitos
os nossos valores morais e espirituais, porque nós vamos entrar pela porta, né? Por que que aí você pergunta, por que que eu tenho que ir à igreja? Meus filhos já perguntaram isso, por que que ele tem que ir à igreja? Por que que eu tenho que obedecer a Deus? Por que que eu tenho que trabalhar para Deus? Então, em Deuteronômio, no versículo 20 e 25, do capítulo 6, né, vocês vão encontrar uma lista de razões pelo qual eu tenho que buscar a Deus, por que que eu tenho que ir na igreja, por que que eu tenho que obedecer o mandamento do Senhor. E ainda diz assim, e te vá bem, né? Nós vamos ser abençoados, porque nós, os nossos filhos, nossos netos, a nossa geração, se nós buscarmos o Senhor e obedecermos ao nosso Deus. Aí o autor desse estudo diz assim, ó, Deus está de fato nos abençoando, e Ele nos amou antes que nós o conhecêssemos. Ele demonstrou o seu grandioso amor por nós de uma forma definitiva. E isso precisa ser lembrado constantemente dentro das nossas famílias, dentro dos nossos filhos. E ele diz assim, vai, você será uma bênção, né? Você será uma bênção no seu lar, você vai ser uma bênção na igreja, na ajuda do pastor. Samuel, o capítulo 12, o verso 24, quero ler com as irmãs também, para deixar bem aí para as irmãs, o 12, o 24, que diz assim, ó, temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembrem de todas as coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Então esses textos que nós estamos lendo, e tem vários outros, irmãs, que fala da obediência ao nosso Deus, né? Fala do temor a Deus. O Salmo 77, o verso 11, diz assim, ó, 11 e até o 14. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito e meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. E pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Então, o salmista vem dizendo, eu me lembrarei dos teus feitos, daquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor tem feito pela minha vida, pela minha família. Nós temos que lembrar disso, um espírito de reconhecimento de que Deus é o nosso Deus. É tão bonito nós vermos uma natureza, né, irmãos? Aquilo que Deus fez para nós olhar, achar bonito, né? Apreciar a grandeza daquilo que Deus fez. Então nós vamos falar só um pouquinho sobre aquilo, a natureza. Será que o crente, ele tem que preservar a natureza que Deus fez? Qual é o papel do cristão nesse sentido, né? Então o autor diz assim, ó, justamente porque o conhecemos o Criador e reconhecemos como salmista quão grande é o Senhor e quão grandes são as tuas obras. Inclusive tem um neto que fala sobre a grandeza do nosso Deus, né? Então nós não temos que ter dúvida, nós temos que amar a natureza e cuidar da natureza, porque foi Deus que fez. É impossível você dizer, uma pessoa dizer que tudo foi evolução, mas nunca ninguém viu nada, nem um animal evoluir e nem a natureza se evoluir por si próprio, né? Então nós como cristãos somos responsáveis por cuidar da natureza. Há lugares tão bonitos que a gente vai, olha o mar, você vê o mar, a água salgada, água doce, você vê ali as grandezas, as coisas bonitas, os animais, que tem animais lindos que parece que foi pintado à mão, de tão bonito que é, e saber que aquilo foi Deus que fez, né? Que Ele manda que a gente preserve a natureza, cuide dela, porque nós precisamos, ela faz parte da nossa vida e nós precisamos cuidar, né? Nós não devemos que refletir, mas sobre a natureza de Deus. Por que que eu
não faço determinadas coisas que Deus não quer, porque nós amamos a Deus. Eu não roubo, eu não furto, eu não fumo, eu não faço determinadas coisas por amor ao meu Deus, porque é Ele que eu amo. Né? E por que eu não devo estragar a natureza? Porque foi Ele que fez, foi Ele que fez e colocou para nós desfrutarmos de tudo isso. E eu quero encerrar esse estudo com as irmãs dizendo que o meio ambiente também ele faz parte da nossa família. Né? Nós temos lugares para nós irmos, desfrutarmos, ter o alimento que vem da natureza, e isso faz parte. Nós cristãos temos que ser o primeiro a dar exemplo de cuidar da natureza. E para terminar eu quero dizer assim, que tal deixar Deus nos abençoar? Vale a pena amar a Deus, vale a pena cuidar do nosso corpo, vale a pena adorar a Deus e conservar esses valores, obedecer a Deus. Eu acho que a palavra-chave desse estudo é obediência, porque quando nós somos obedientes a Deus, nós não deixamos que outras coisas do mundo entrem em nossa vida, porque na hora o Espírito Santo mostra que aquilo que eu quero fazer, o que não está certo, Deus se agradaria daquilo ali? Vamos pensar dessa forma e vamos deixar Deus agir dentro das nossas famílias, irmãs. Se você ainda não deixou Deus ser o dono, comece a partir de hoje, deixar Deus ser o dono da sua família, deixar Deus ser o dono da sua casa, e nós como pais é que temos que cuidar dos nossos filhos e não a igreja. A igreja é o lugar que ele vai para aprender, para ali ouvir a palavra de Deus e conhecer Deus. Conhecer Deus é a melhor coisa que tem. Nós nunca vamos entender a mente de Deus, mas a cada dia que passa eu tenho que obedecer, ser fiel em todos os sentidos da minha vida. Eu gostaria de orar com as irmãs mais uma vez e deixar o meu boa noite para as irmãs, e que as irmãs depois coloquem seus pedidos de oração no grupo para que nós possamos estar orando durante a semana. Pai querido, Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esses momentos importantes, únicos da nossa vida. Pedir ao Senhor que cuide de nós, ó Deus, que possamos deixar o Senhor entrar dentro das nossas casas, sermos obedientes ao Senhor, fazer a Tua vontade, ó Deus. Não é fácil, mas eu sei que não é impossível. Que nós possamos deixar Teu Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, nos incomodar, ó Deus, quando formos fazer algo que não Te agrada. Cuida, ó Deus, das minhas irmãs, das suas famílias. Cuida, ó Deus, do nosso pastor, que ele continue amando, obedecendo o Senhor e a sua família. Guarde ele, proteja todo o mal, Senhor. Que nenhum mal chegue à sua tenda, Pai. Dá assim também na casa das minhas irmãs. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor e o teu cuidado em nossas vidas. Amém.